Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Eu já gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes neste dia com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que vocês possam ser ricamente edificados com a exposição da Palavra de Deus. Também cumprimento os nossos amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que semanalmente nos acompanham através do YouTube. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que vocês possam ser edificados com a exposição da Palavra de Deus. Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 15, será a exposição da Palavra de Deus neste dia. Então, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no capítulo 20 do livro do Apocalipse, livro das Revelações, a partir do versículo 11 até o versículo 15, que diz da seguinte maneira: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um rico aproveitamento da exposição da Palavra de Deus. Estes versos, meus irmãos, descrevem a dura realidade que com Deus não se brinca. Pois o juízo é certo, todo aquele que não foi inscrito no livro da vida, aqueles que não foram escolhidos por Deus, serão julgados e condenados de acordo a tudo o que praticaram em suas vidas aqui na terra. Um a um, sem exceção, serão julgados. Deste modo, estes versos trazem um alerta para justos e para ímpios, o que demonstra de forma clara, meus irmãos, e gritante, que haverá um acerto de contas com a humanidade e será um acerto de contas definitivo. Abra comigo em Isaías, no capítulo 51, e versículo 6. Isaías 51, e versículo 6. Já há um alerta sobre um acerto de contas escatológico. O profeta Isaías, ele fala acerca deste acerto de contas e não deixa margens aí para que as pessoas entendam de outra forma, de que haverá um juízo e que este juízo será definitivo. Pense sobre isso, meus irmãos. Faça uma reflexão a respeito dos seus atos. Se esse julgamento fosse hoje, você estaria preparado para ele? Será que eu estaria preparado para ele? Veja aí o versículo 6 de Isaías 51. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a justiça não será anulada. Então Deus, através do profeta Isaías, ele vem nos dizer, por meio destas palavras, que a justiça de Deus jamais será anulada
e que o julgamento é certo, ele fará a justiça, todos os pecados terão a justa punição, aqueles que não se arrependerem de seus pecados, aqueles que não se voltarem para Deus, terão que enfrentar a dura condenação. Mas o apóstolo Pedro, também em sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz algo aqui semelhante também, segundo Pedro, capítulo 13, versículo 7, ele diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então perceba que Pedro ele vem falar também que os céus que agora existem estão sendo entesourados para o dia do juízo divino, para o dia do acerto de contas, e diz também que o fogo irá consumir tudo para que novos céus e nova terra possam ser manifestados. Mas aqui no versículo, deixe-me ver aqui, 10 até o 13, ele diz algo mais, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que vemos pelas Escrituras, meus irmãos, são os apóstolos e os profetas nos alertando que haverá um acerto de contas com a humanidade. Mas eu quero dizer para vocês, não foram só eles que estiveram em todo o tempo alertando que viria um dia de julgamento sobre a humanidade. Quem mais alertou sobre esse dia do juízo foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem mais alerta de que virá um acerto de contas nas Escrituras é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em Mateus, no capítulo 10 e versículo 15. Mateus, capítulo 10 e versículo 15. Diz o seguinte aqui, Mateus, capítulo 10 e versículo 15. Diz assim, prestem bem atenção, Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mas se nós andarmos mais um pouco, no capítulo 11, versículo 22, Jesus torna a falar a respeito do juízo. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E no verso 24, ele repete novamente, Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E no capítulo 12, e versículo 36, Jesus ele fala que toda palavra frívola, toda palavra sem sentido que os seres humanos falarem, no dia do juízo eles vão ter que dar conta. Vejam bem o que diz aqui, Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então percebam que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, em toda a Escritura, em todo o seu discurso, ele vem alertando que virá um dia do juízo, que haverá um dia de acerto de contas, que haverá o dia do juízo do trono branco, onde bons e maus comparecerão perante a corte divina e terão que prestar contas por seus atos. E se nós formos em João 5, versículo 28 e 29, Jesus ele torna a falar a respeito do dia do juízo, só que aqui eu entendo que ele fala com um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de profundidade. Veja o que ele diz aqui, João 5, verso 28 e 29. Ele diz assim, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição
do juízo. E aqui as palavras que o Senhor Jesus ele usa são muito semelhantes às palavras que o apóstolo João usa aqui. Ele usa termos como mortos ressurgindo e prestando contas aí dos seus atos pecaminosos e atos de bondade, atos de justiça que porventura tiverem feitos. Portanto, não há como se esquivar, meus irmãos, do juízo final, pois ele é certo, ele é inadiável, irrevogável. Você está preparado para ele? Eu refaço essa pergunta. Será que se o dia do juízo fosse hoje, se você estivesse diante do Supremo Legislador, será que você estaria preparado? Será que eu estaria preparado? Será que nós estaríamos prontos para prestar contas de tudo que nós fizemos? Será que a igreja evangélica, de modo geral, no Brasil e no mundo, será que está pronta? Será que o povo que está frequentando igrejas são apenas frequentadores de igrejas e não são pessoas convertidas e por isso ainda não estão prontos? Não adianta ter muito número, não adianta fazer muito barulho, não adianta ter muito alarde, não adianta ter muita movimentação, ter reuniões badaladas, cheias de pessoas, se não há unção do Espírito Santo, se não há ali direção do Espírito de Deus. Não adianta ter igrejas grandes com muitas pessoas se o Espírito de Deus não está nos dirigindo a toda justiça e a toda verdade. Mais vale uma igreja com 3, 4 pessoas, mas que são guiadas pelo Espírito Santo, do que uma mega church, uma mega igreja, lotada, abarrotada de gente, só que de gente em conversa, vivendo em pecado, pessoas que vivem praticando o mal, praticando a iniquidade por trás das cortinas. Diante dos homens se apresentam com uma face de santidade, mas por trás, ali longe dos holofotes, estão vivendo piores do que ímpios. Não adianta ter a igreja cheia de pessoas se não há conversão, se não há mudança de vida. Mude ao comentar essa seção aqui do livro das Revelações, essa perícope, ele diz assim, ninguém poderá escapar deste julgamento. Os mortos serão chamados de suas sepulturas, do mar e do próprio Hades, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. O registro de cada vida humana nesta imensa assembleia será então exibido. Agora eu peço que cada um de vocês que estiverem me ouvindo nestes momentos, faça uma reflexão de sua vida. Desde o momento em que você passou a raciocinar acerca do bem e do mal, se o contraste de sua vida, o registro de toda a sua vida fosse exposto neste momento, se o livro da vida, o livro ali dos registros, fossem abertos, você estaria preparado para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito de sua conduta? Será que há coisas escondidas, coisas que a humanidade não pode ouvir, de atos que você cometeu e que porventura talvez ainda vai cometer? Então faça uma reflexão, se o dia do juízo fosse hoje, será que nós estaríamos preparados? Será que aqueles que se chamam cristãos reformados estão preparados para estar diante da face do grande trono branco? Veja os versículos 11 e 12 novamente. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então perceba as palavras do apóstolo João. Ele diz aqui que os céus e a terra fugiram de diante da presença de Deus e não achou-se lugar para eles. E isso quer dizer que a humanidade tenta se esconder, mas que não se acha lugar para se esconder. Esses versos nos revelam um juízo imparcial, dirigido a todos, grandes, pequenos, crianças, jovens, adultos e anciãos, homem ou mulher. Todos serão julgados e não haverá exceção. João ele usa a palavra grega aqui, eirete, para expressar
que todo o mundo, que todos no mundo inteiro foram encontrados pelo julgamento divino, seja crente ou incrédulo, seja santo ou impuro, seja o que for, todos foram encontrados pelo julgamento divino, sem exceção. Por isso diz que todos tentam fugir, mas como eu disse, não se acha lugar para se esconder ou se esquivar, assim como os homens fizeram diante da visita do Cordeiro de Deus na abertura do 6º selo, lá no capítulo 6, versículo 15 ao 17. Veja o que diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Todos que acompanham a exposição do livro das Revelações desde o início vão se lembrar da abertura do 6º selo. E diz assim, ó: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode se sustentar de pé? É o mesmo que se João dissesse: quem é que pode se esconder? Quem é que pode se esquivar do julgamento divino? Não há onde se esconder, não há para onde correr, não há para onde escapar do juízo divino. E ainda os mortos não acham escapatória, pois eles terão de voltar à vida e encarar a face do grande rei, do supremo legislador do universo. 2 livros são mencionados aqui, meus irmãos. Um livro é um livro que mais se parece aí, o primeiro, é uma espécie de diário, onde estão registrados todas as obras, todos os atos dos homens. É como se houvesse ali um livro de memórias, onde o Eterno ele registra cada obra que nós fazemos aqui, boas ou más. E o outro livro que é mencionado aqui é o livro da vida, o livro onde o Senhor ele registrou o nome dos seus eleitos. Apenas o nome dos seus foi registrado ali. Esses versos demonstram de forma clara que mesmo que a salvação ela não é por obras, ela não vem de méritos humanos, ainda assim Jesus Cristo ele vai avaliar a conduta dos seres humanos de acordo com as intenções do seu coração, de acordo com a conduta e as obras que cada um praticou aqui nesta terra. Os justos serão galardoados de acordo ao que fizeram, e os ímpios receberão suas condenações com base em suas obras. Por isso eu quero dizer para vocês que não é porque nós temos certeza de nossa salvação, no sentido de que uma vez salvo, salvo para sempre, é que vamos viver uma vida torta, uma vida de pecado, uma vida de qualquer forma, vivendo vidas tortas e no pecado. Não, pois a evidência de um verdadeiro convertido, meus irmãos, é vida de santidade e o quão separados nós estamos do mundo e da aparência do pecado. Nós não podemos nos adequar aos padrões mundanos e ímpios que nós encontramos hoje. O mundo está caminhando para o precipício e a passos largos, em um caminho largo, estão caminhando para o lago de fogo que arde com enxofre. E desta forma estão caminhando para a perdição. E se os cristãos se adequarem ao modo de vida dos ímpios, o seu destino eterno será também o lago de fogo. E eu não falo isso para intimidar as pessoas, eu falo isso por amor, eu falo isso porque eu quero que vocês se salvem. Eu falo isso porque quero que vocês caminhem para a eternidade. Pois se não há mudança, meus irmãos, se não há mudança de mente, mudança de conduta, mudança de vida, não houve conversão e muito menos salvação. Se o homem segue em suas práticas pecaminosas, se o seu coração continua duro, se ele continua amante das paixões infames deste mundo,
não houve regeneração, não houve conversão e muito menos salvação. Porque alguém que foi verdadeiramente regenerado, ele muda de vida. Ele nega os padrões mundanos, ele nega a aparência do pecado, ele nega os pensamentos mais infames que sobem do seu coração. Veja o que diz aqui em Romanos 2, versículos 7 ao 10. O apóstolo Paulo ele é enfático ao dizer, mais uma vez, que os homens serão julgados de acordo ao que fazem, de acordo ao que praticam aqui nesta terra. Veja o que diz aqui, ó. Romanos 2, versículos 7 ao 10. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, isto é, aos sectários, aqueles que são separatistas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Da mesma forma, meus irmãos, que aqui neste mundo nós temos que respeitar as autoridades, que nós temos que respeitar a polícia, os governos que estão instituídos, mesmo que não concordemos com eles, para que não sejamos aí flagelados por eles com açoites. É necessário que nós nos submetamos às leis divinas e obedeçamos a palavra de Deus. Se Jesus Cristo, através de sua palavra, está dizendo que nós temos que nos separar do pecado, que nós temos que ser santos aqui neste mundo, para que possamos entrar em novos céus e nova terra, é isso que nós temos que fazer. Então, aqui nestes versos, fica definido, meus irmãos, que apenas os eleitos entrarão em novos céus e nova terra. Veja os versos 13 a 15. Ó. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui está descrito que no juízo final, meus irmãos, os mortos que morreram fisicamente, eles vão ter que ressurgir. E quando voltarem à vida, vão ser julgados conforme as suas obras. Tudo o que praticaram, seja bom ou seja mal, terão que enfrentar as consequências dos seus atos, uns para a condenação e outros para a redenção. Isso nos mostra, amados irmãos, que predestinação ou eleição incondicional, ela é real e é bíblica, é uma doutrina bíblica. Você pode até falar que não concorda, você pode até falar que não entende, mas você jamais poderá falar que a doutrina da predestinação ou da eleição incondicional não é uma doutrina bíblica, porque está nas páginas da Bíblia. E diz que os eleitos estão escritos no livro da vida e que somente eles vão entrar aí a vida eterna, somente eles vão entrar aí a eternidade, a novos céus e nova terra. Você pode até dizer que não entende, você pode até dizer que essa doutrina é muito difícil de compreender, mas jamais poderá dizer que ela não é bíblica, pois o contexto do livro das Revelações nos revela que só serão enganados e condenados aqueles que não foram escritos no livro da vida. Veja o que diz aqui Apocalipse 13, versículo 8, na ascensão aí do anticristo, e diz assim, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ó, e adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, ou seja, aqueles que têm o seu coração arraigado aqui neste mundo, ó, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui está dito que só vai adorar a besta, só vai adorar aí o anticristo, só vai se submeter ao ensino do falso profeta
aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente essas pessoas que não estão registradas aí no registro divino é que vão ser enganadas. E vejam o que segue dizendo aqui, ó, no capítulo 17, versículo 8, ó, é repetido a mesma coisa. Vejam bem o que diz aqui, ó, capítulo 17, versículo 8, ó, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, mais uma vez, aqueles que têm o seu coração fundamentado aqui nesta terra, ó, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então a Bíblia está dizendo que os eleitos jamais serão enganados aí pelo ensino do falso profeta e pela luxúria do anticristo. Portanto, predestinação na Bíblia não se refere à igreja, como dizem aí os arminianos. Predestinação é algo individual. Jesus Cristo, ele predestina pessoas, indivíduos separadamente desde antes da fundação do mundo. Deus escolhe pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados de uma massa de gente que há neste mundo caído, neste mundo condenado ao inferno. Cristo, diante de uma raça caída, de uma raça perdida, ele retira os seus e traz para ter comunhão com ele. Então, pois todo ser humano, sem exceção, que vem a este planeta Terra, meus irmãos, em outras ocasiões eu já disse para vocês, todo ser humano, sem exceção, que nasce no planeta Terra, nasce sob o pecado, nasce condenado ao inferno. Todos já nascem condenados, sem exceção. Todo ser humano que vem a este mundo já vem condenado. E no meio de homens falidos, de homens que estão perdidos, homens que estão afundados em seu pecado, mortos em seus delitos, condenados ao inferno, Jesus Cristo, ele retira os seus, os redime e os coloca em comunhão com ele. Não há injustiça da parte de Deus, meus irmãos, pois os seus pensamentos e o seu senso de justiça está muito além do nosso. É diferente do nosso e está muito acima da nossa mente limitada e corrompida pelo pecado. Portanto, não cabe a nós julgarmos os desígnios e as decisões de Deus, as decisões do Eterno. O que cabe a nós é nos submetermos à vontade divina e aceitarmos elas em reverência, aceitarmos e glorificar o nome do Senhor, pois todos os seus decretos sempre são justos e bons, ainda que não entendamos. Então, tal julgamento revela para nós a retirada completa, meus irmãos, do mal, do pecado, da injustiça, do diabo e da morte. Inimigos que nos afligem hoje, mas em novos céus e em nova terra, eles não mais irão nos corromper ou atrapalhar. Neste tempo, tudo será para a glória do Deus Pai. Então reflita, meus irmãos. Todos que estão aqui no planeta Terra, sem exceção, são pecadores, não existem coitadinhos. Todos, sem exceção, estão condenados. Se a graça divina não atraí-los, eles não chegarão a novos céus e nova terra. Se seus nomes não tiverem sido registrados aí no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida, jamais entrarão à plenitude de novos céus e nova terra. Por isso que a expiação, ela é limitada. Jesus Cristo, ele morreu apenas por seus eleitos. Não é como dizem os hereges arminianos, que dizem que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por cada ser humano, por cada indivíduo que existe aqui no planeta Terra. Essa não é a verdade. Se isso fosse a verdade, o sacrifício de Cristo seria ineficiente. Não teria todo o poder que tem. Porque como que o Senhor Jesus, ele morre por toda a humanidade e não consegue salvar toda a humanidade? Por isso Jesus, ele veio e morreu apenas por seus eleitos. Cada gota do seu sangue que foi derramado ali não foi derramado em vão, foi derramado por cada indivíduo que ele, anteriormente, na eternidade passada, junto ao Pai, ele escolheu. Eu não sei com base no quê,
porque nós não temos obras boas que possam ser meritórias para que ele pudesse ter nos escolhido. Eu posso dizer, meus irmãos, que ele viu alguma coisa na sua própria santidade e por isso ele nos escolheu com base nele mesmo, na sua justiça. Porque se fosse por nossos méritos, nós seguiríamos a passos largos para o fogo do inferno. Abra comigo em Apocalipse 21, versículo 27, que diz aqui, ó: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa nela que João menciona aqui é a nova Jerusalém que desce do céu, nos novos céus, na nova terra. Ele diz que só entrarão ali aqueles que foram santificados, que foram aí purificados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E ele diz que é somente aqueles que foram inscritos no livro da vida. E em 1 Coríntios 15, 26, o apóstolo Paulo, regido e ungido pelo Espírito Santo, ele diz que o último inimigo a ser aniquilado nesse período será a morte. A morte já não existirá para nós. E por isso estaremos eternamente com Deus. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente.